Seja por conta de guerras, desastres climáticos ou o simples avançar do tempo, algumas construções e cidades inteiras se tornaram ruínas. Muitas delas são ruínas tão fantásticas que se tornaram um dos destinos turísticos mais populares do planeta. Outras permanecem pouco conhecidas, mas também ajudam a entender melhor as civilizações antigas. Fique com a gente até o final para saber quais são esses lugares incríveis. Palenque, México. As ruínas de Palenque, no México, são um dos principais exemplos da arquitetura e escultura do povo maia. Ao todo, são 36 edifícios ocupando cerca de 2,5 km². No entanto, isso é apenas o que se consegue observar. Os cientistas acreditam que mais de 500 outros edifícios estejam completamente enterrados na região, ocupando uma área 6 vezes maior, de 15 km². As construções foram levantadas entre os anos 500 a 700 d.C., sendo a maioria delas responsabilidade de Pakal, governante da época. Hampi, Índia. Já as ruínas de Hampi, na Índia, surgiram um bom tempo depois disso. Antes a região se chamava Vijayanagar, território que era a capital do império da época, e abrigava 500 mil pessoas por volta do ano 1500. Felizmente ou infelizmente, sucessivas guerras com reinos muçulmanos fizeram o império abandonar a região. Mas até hoje exemplos da rica arquitetura e arte da época estão presentes nos templos. O principal templo, aliás, dedicado a Virupaksha, continua a ser utilizado até os dias de hoje. Tikal, Guatemala. Tikal foi uma das maiores cidades da civilização maia e chegou a abrigar entre 100 e 200 mil pessoas durante o seu auge populacional. Hoje, a região, que fica no território da Guatemala, é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. No entanto, não são todas as ruínas de Tikal que estão expostas, e apenas parte das centenas de construções foram escavadas. 6 grandes pirâmides apoiam os templos, que datam do período entre os anos 200 e 850 d.C. Ayutthaya, Tailândia. Outras ruínas consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco são as de Ayutthaya, na Tailândia. A cidade foi fundada em 1350 pelo rei Wutong e se tornou capital do reino de Ayutthaya, um dos mais poderosos do Sudeste Asiático na época. Infelizmente, ela foi destruída em 1767 pelo exército birmanês, junto com seu povo. Hoje, as ruínas incluem belos templos budistas, como o Wat Chaiwat Hanaran, que também são protegidos pela Unesco. Grutas de Longmen, China. As grutas de Longmen, na China, estão entre as ruínas consideradas patrimônios da humanidade. Elas estão localizadas na cidade chinesa de Luoyang, onde vários templos budistas foram construídos em rochas a partir do ano de 493 d.C. Estima-se que as mais de 100 mil estátuas de Buda encontradas na região foram moldadas manualmente durante mais de 4 séculos, período que atravessou 6 dinastias. As grutas de Longmen são um popular destino turístico, principalmente porque elas são a representação viva de diversos aspectos políticos, culturais e econômicos da China. Anfiteatro de El Jem, Tunísia. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar a Tunísia, saiba que o Anfiteatro de El Jem é uma parada obrigatória. Considerado o maior anfiteatro do mundo, a construção foi erguida ainda no século III, quando o Coliseu recebia aproximadamente 35 mil pessoas em espetáculos sangrentos, nos quais homens lutavam até a morte contra animais selvagens. O visitante que visitar o monumento poderá percorrer pelas câmaras, catacumbas e da arena ter o ponto de vista dos guerreiros milenares, além de observar em detalhes a mega estrutura que, ainda bem, está em bom estado de conservação. Quem já assistiu ao filme Gladiador vai reconhecer o cenário de algumas cenas. Petra, Jordânia. Uma das ruínas mais antigas que se tem conhecimento é a cidade de Petra, na Jordânia, também conhecida como Cidade Rosa, devido à cor da pedra ao qual foi esculpida. O local foi habitado desde 1200 a.C. pela tribo dos Edomitas, mas a cidade possivelmente só foi construída por volta de 312 a.C. pelos nabateus. Não se sabe ao certo quando suas principais construções foram feitas, mas este é, até hoje, um dos principais pontos turísticos do mundo. A cidade de Petra é também considerada Patrimônio da Humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Assim como o anfiteatro de El Jem, as ruínas de Petra também já foram cenários de filme.
A construção mais famosa da cidade, Al-Hasnato, tradução árabe para O Tesouro, foi cenário do filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Bantei Timar, Camboja. Bantei Timar, no Camboja, é uma comuna com 14 vilas construídas entre os séculos XII e XIII, durante o reinado do imperador Khmer Jayavarman VII. O principal charme de Bantei Timar são as esculturas em relevo nas paredes de seu templo mais importante. As ruínas estão próximas da fronteira com a Tailândia, o que explica a destruição das construções. A região foi palco de diversos conflitos ao longo do tempo. Em diversos momentos, relíquias foram roubadas e parte de um dos mais importantes e menos compreendidos complexos arqueológicos do Camboja foi destruído. Copan, Honduras. Copan, em Honduras, é um outro exemplo do que sobrou da arquitetura maia, assim como Tikal. Copan está em um território que hoje corresponde às Honduras, quase na fronteira com a Guatemala, e entre os séculos IV e IX foi uma importante cidade da região sul do território maia. A região é especialmente famosa por ter parte da sua história contada em 38 estrelas, que são esculturas cavadas em um único bloco de pedra. Séculos de esquecimento, terremotos e o rio Copan destruíram parte da cidade. No entanto, o que resistiu ao tempo ainda serve como bom exemplo do que a arte maia tem de melhor. Ruínas de Alcântara, Brasil. Poderíamos falar ainda de ruínas famosas, como Machu Picchu no Peru, o Coliseu em Roma, na Itália, e a cidade de Atenas, na Grécia. Mas preferimos trazer uma que contasse um pouco da nossa história. As ruínas de Alcântara, no Maranhão, nordeste do Brasil, são relativamente recentes, mas conservam importantes relíquias históricas. No período imperial, a cidade era o principal ponto da aristocracia maranhense, mas, após a abolição da escravidão, em 1888, a região perdeu sua importância e as majestosas construções são hoje ruínas, que dão um charme arquitetônico à paisagem interiorana. Quem visitar as ruínas de Alcântara deve tirar um dia ou mais para fazer uma série de fotos da Igreja Matriz de São Francisco, inaugurada em 1648. O anoitecer é ainda mais bonito, pois as paredes velhas recebem indiretamente a iluminação dos postes das esquinas. O efeito é muito bacana e vale a pena ser visto pessoalmente. Se você gostou do vídeo de hoje, não vai se arrepender de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!